Áries. Hoje nós vamos falar sobre Áries. Áries, maio de 2026. E as 36 cartas do tarô Lenormand. Análise da tiragem de Lenormand com 36 cartas, cruzando as previsões com o perfil típico de um nativo do signo de Áries e o contexto energético do período de maio do ano de 2026. Vamos começar com análise detalhada das posições. Interesse próximo, cegonha. Cegonha, carta 17. Bom, os seus planos imediatos e práticos para o mês de maio de 2026 têm, digamos que um presságio extremamente favorável. As cegonhas, elas anunciam mudanças positivas, renovação, chegada de boa sorte. Normalmente é um sinal verde para implementar aqueles novos projetos que você tem em mente. Quando conectado ao signo de Áries, bom, o ariano, ele adora iniciar projetos novos e esta carta é um bom combustível. A energia de mudança da cegonha ressoa com o espírito pioneiro do ariano. A visita de amigos podem trazer novas oportunidades ou simplesmente alguma alegria, alimentando a necessidade de conexão social direta e honesta. Execução de desejos. O parque. Carta número 20. A realização dos seus desejos mais próximos, mais amplos, ela está ligada a interações sociais e parcerias. Isso é muito importante, parcerias, aquela visita dos amigos. O parque sugere que o reconhecimento e a concretização virão através de contatos, networking, eventos, novos conhecimentos pessoais, sociais. O aviso é claro, não se acomode. Mas também tem uma coisa interessante. Desconfie das pessoas que parecem boas demais para ser verdade. Áries é um ser bem sociável, mas pode ser considerado ingênuo ao confiar rapidamente em quem admira, digamos assim, a sua coragem. O desafio aqui, nesse caso, é usar o discernimento do ariano. Um ponto fraco, né? Digamos assim, é um ponto fraco, sejamos sinceros. O discernimento para filtrar as influências que podem atrasar, barrar, dificultar
os sonhos. Âncora 35. Âncora. O número é o 35. Isso é para uma confissão de durabilidade, talvez. A gente pode entender assim: estabilidade, segurança. A âncora indica isso. Indica que o fator determinante para todas as suas conquistas, principalmente agora no mês de maio, será a sua capacidade de se manter firme e confiante. Mas aí, a gente olhando aqui essas cartas vizinhas, fica o alerta contra fatores externos, aqueles imprevistos que podem vir a tentar desestabilizar a âncora. Sabe por quê? Porque a estabilidade não é o forte natural do ariano, tá? Ele prefere movimento. E esse mês de março de 2026, esse mês de maio de 2026, o universo pede que se encontre segurança, justamente numa coisa que é inabalável no ariano, a fé e a esperança. São características que ele possui, mas nem sempre utiliza. Será realmente um exercício de paciência para o ariano, porque as esperanças terão os ratos. Sejamos sinceros, há uma nuvem sobre as esperanças do ariano. Os ratos simbolizam perda, ansiedade, desgaste, simbolizam que as aspirações podem ser corroídas por preocupações, por situações que tiram a energia do processo. A ajuda dos amigos, lembra, a ajuda dos amigos, daquelas visitas, será crucial para superar essa drenagem energética que esses caras aqui vão proporcionar no seu mês de maio. A ansiedade que esses caras aqui geram pode minar o otimismo natural do povo de Áries. A tendência do ariano é enfrentar os problemas de cabeça, de peito aberto. Só que aqui, nesse caso, a solução está em aceitar a ajuda externa, a ajuda dos amigos. O ariano independente muitas vezes reluta nisso, mas considere e muito, porque ações arriscadas, olha a montanha, ações arriscadas podem surgir. E aí, cuidado com jogos de azar, cuidado com investimentos de risco, cuidado com decisões impulsivas. A montanha promete uma rápida ascensão, mas também uma queda igualmente rápida. E aí vem uma questão que é o excesso de confiança. Até diria mais, o excesso de autoconfiança. Esse é o pior inimigo nesse tipo aqui de empreitada. Eu acho que o ariano deve encarar como um aviso mais direto ao espírito de vai e conquiste. A impulsividade, que é uma das grandes características do signo de Áries, pode levar a ganhos ilusórios que desabam da noite para o dia. Essa carta, ela pede humildade e cautela, harmonia, porque coisas ruins podem acontecer.
sonhos e fantasias criativas, ai meu Deus, juntam a cobra. As suas fantasias mais ousadas têm um caminho bem tortuoso. A cobra indica que a realização pode envolver estratégia, astúcia, também a necessidade de proteger, de se proteger dos ciúmes dos outros, da traição dos outros. A mensagem é simples: se quer paz, prepara-te para a guerra. Isso é um mantra para os seus sonhos criativos. Se quer paz, prepara-te para a guerra. A cobra é indireta como uma cobra. O nativo precisará aprender a ser mais estratégico e menos frontal para proteger os seus sonhos, reconhecendo que nem todos celebram o seu sucesso abertamente. Lembre-se disso, nem todos te consideram o suficiente. Porque, oh meu Deus, os problemas trazem cruzes, um peso significativo ou provação que vem se anunciando. A cruz fala de desafios profundos, quase espirituais, eu diria mais, espirituais também, que podem envolver sacrifício, sofrimento. É um chamado para aceitar o destino com bastante resiliência. Essa conexão da cruz com Áries encara a vida como uma batalha. O ariano é assim. E a cruz apresenta uma guerra um pouquinho diferente, uma resistência passiva e aceitação. Lembra, Jesus carregou a cruz por muito tempo. O teste aqui não é para a sua força de ataque, mas para a força interior do ariano, a sua capacidade de suportar ingratidão. Ingratidão, olha o túmulo da ingratidão. De suportar as mágoas que o mês de maio de 2026 podem trazer, aqueles sentimentos de perda, aqueles sentimentos de afastamento. O túmulo fala de um ciclo que se encerra, seja um relacionamento, uma fase. A carta vizinha aqui fala numa espécie de hospital, numa espécie de ruptura do processo, a resiliência, uma pausa para cuidar de si mesmo e processar o fim de algo. E quando eu falo de hospital, não é necessariamente um hospital físico, tá? Pode ser um hospital intelectual, mais espiritual. O ariano vive no futuro e o túmulo pede que olhe para o fim do ciclo como um recomeço. A dificuldade será aceitar a pausa, aceitar a pausa, uma pausa forçada, mas ela é necessária, viu? É necessário para que haja uma regeneração. Essa pausa, uma regeneração espiritual. Até porque colegas e companheiros, olha aqui, colegas e companheiros trazem o sol, apesar dos obstáculos que estão claros aqui. Estão bem claros. Tem os amigos. E esses amigos, amizade, parceria, é muito importante na vida da gente. A energia que cada um deles trazem é de sucesso, de reconhecimento, também de alegria. O sol, ele ilumina
Ilumina colaborações, trazendo triunfo, trazendo realizações. Mas Áries, bom, Áries e o Sol. Áries e o Sol. Uma carta que exalta as qualidades de Áries. A liderança natural do ariano, a energia, o calor humano, o reconhecimento e a valorização por colegas, parceiros, criando digamos, um oásis de positividade em meio a esse mês de maio, um mês bem desafiador aí para você. Vicissitudes do destino, tem uma chave, as reviravoltas do destino, bom, serão na verdade oportunidades. A chave indica que as mudanças haverão mudanças inesperadas. Todas elas trarão a solução que talvez você procure. Esteja procurando. Vai procurar durante esse mês de maio. A chave abrirá portas para novos objetivos, e isso é inegável. O ariano adora desafios, adora abrir novas portas, e a chave transforma as vicissitudes, algo negativo, em oportunidades. É a carta que valida a resiliência de Áries, mostrando que ele tem a ferramenta certa para destravar o seu caminho. Até porque problemas, eles acontecem, e aí vem a Torre. Problemas sempre estarão presentes, e esse mês você já viu, tem bastante. Problemas e a Torre, isso exige introspecção, porque a Torre pede uma análise profunda do que está acontecendo. Observe os eventos para identificar e corrigir erros que você cometeu. Aqui há um alerta para o egoísmo, um alerta para a necessidade de se reconectar com amigos sérios, e com a família, os pais. O egoísmo e amor próprio podem ser hipertrofiados no ariano. Sim. E a carta pede que ele saia do castelo de individualidade. Analise friamente os seus atos e se lembre das suas raízes, dos amigos, dos bons amigos, dos amigos sérios, da família, dos pais, e vá resolver os seus problemas. Sabe por quê? Porque propriedades e outros objetos de valor, olha, foi-se. Meu Deus, carta de altíssimo risco para a questão patrimonial. A força alerta para a possibilidade de acidentes, de perdas repentinas ou danos materiais. É um aviso para o ariano revisar seguros. Eu diria mais, ter cuidado no trânsito, tá? Dá uma prestada de atenção como dirige. É importante isso. Sabe por quê? Porque a pressa e a imprudência que Áries carrega consigo podem materializar o perigo da foice. Este é o mês para frequentar uma necessidade de frear a pressa, principalmente ao volante, certo? Principalmente e especialmente ao volante e ao manusear objetos cortantes, objetos
perigosos. Porque a felicidade e a alegria, olha aqui, a felicidade virá, mas será precedida por dificuldades. E isso está bem claro lá atrás. As corujas aconselham persistência, porque a alegria está do outro lado do esforço, do outro lado da superação e do outro lado do espinhamento. A conexão com Áries, das corujas com Áries para o mês de maio, é um lembrete para que ele não desista facilmente se o resultado não vem tão rápido quanto ele espera. Ariano tem isso, essa impulsividade. As corujas são um lembrete, não desista agora. A vitória é certa, mas exige mais perseverança que o normal. E eu diria mais, exige, melhor dizendo, estabilidade, um ancoramento, paciência. Agora, por que eu digo isso? Porque vem o amor e o carinho, meu Deus, e as flores. Um presságio maravilhoso para o amor. Flores indicam um período de grande afeto, de romance, de harmonia. Eu diria que para as mulheres é especialmente forte, podendo indicar um relacionamento bem mais sério, um florescimento pessoal. Né? Quando conectamos as flores com Áries, a gente chega no amor intenso e direto do ariano. E essas flores vêm suavizar essa energia, trazendo doçura, trazendo beleza, trazendo leveza aos relacionamentos. É um bálsamo para a água. Ou melhor, é um bálsamo para a alma guerreira do signo de Áries. Porque os sucessos profissionais e bem-estar, olha só, o anel, o sucesso profissional virá através de parcerias. Lembra do Sol? Pense no Sol. São contratos e acordos baseados em confiança. No âmbito familiar, pode indicar noivado, casamento, coisas assim. Um bom relacionamento, a ajuda de amigos. E aí a gente volta aqui no início, para cegonhas. Tudo isso será vital para o sucesso da sua empreitada nesse mês. Áries tende a querer o eu no comando. O anel, nesse caso, mostra um acordo. O sucesso agora deve ser no plural, deve ser no nós, no coletivo. Uma união, uma parceria, são o caminho para a prosperidade, um desafio para o individualismo nato do signo de Áries. Laços é uma casa, a base de tudo, a base familiar, a base sólida. A casa promete sucesso nos esforços e na capacidade de corrigir qualquer tipo de problema doméstico. Isso passa por facilidade, desde que haja um espiamento. Lembre-se disso. A casa oferece a Áries o quartel-general, aquele lugar seguro, de onde ele parte para suas conquistas. Então estabilize a sua base familiar. Saber que a base está firme lhe dará a confiança necessária para enfrentar os desafios externos durante esse mês de maio.
porque a gente sempre cuida. Olha a senhora aparecendo. A gente cuida. Para um homem, bom, as preocupações podem girar em torno da figura feminina. Aí, nesse caso, esposa, a mãe, a namorada, a noiva. Para uma mulher, representa a si mesmo, indicando que precisa se cuidar. Não só o lado físico, mas principalmente o lado espiritual. Lembra que eu falei aqui atrás, no hospital espiritual. E aí vem aquela história. Reforço de pessoas inadequadas. Se o ariano for um homem de Áries, ele deve estar atento à parceria. Se for uma mulher de Áries, ela precisa domar a sua tendência a se sobrecarregar, pois a impulsividade é algo que pode trazer falhas. Trazer, não, levar a cometer falhas nas relações harmoniosas. Vem o livro, o segredo, andando por aí. A harmonia virá da revelação de algum tipo de segredo. Algo que estava oculto, até mesmo dentro da própria família, dentro dos seus relacionamentos. Isso poderá vir à tona. E será positivo para que o relacionamento fique mais forte. Nem sempre é traição, viu? Pode ser outra coisa. Creio que nesse caso seja outra coisa. O que pode acontecer são o uso de palavrões, o uso de insultos, e isso tem que ser administrado. E muito bem administrado. Áries preza a honestidade, e a abertura do livro valida isso. O segredo revelado, mesmo que doloroso, criará uma base mais autêntica para a perpetuação da relação, a solidez da relação, algo que o signo de Áries valoriza profundamente. Até porque, olha só, a felicidade inesperada, uma grande e inesperada felicidade pode estar a caminho, provavelmente ligada ao amor, à amizade e até a um golpe de sorte fortuito. Sim, vindo de onde não se espera. O coração é um dos melhores presságios dessa tiragem, pode ter certeza. O ariano, bom, o ariano e o coração, essa é uma carta de recompensa para o coração puro e aventureiro de Áries, se ele trouxer isso com ele. Depois de tantos alertas de obstáculos que já foram ditos aqui para trás, o coração traz a mensagem de que o destino reserva uma alegria genuína para o nativo de Áries. Talvez um novo amor, talvez se aproxime um gesto de imensa generosidade. Generosidade. Com engano e fraude, o urso, opa, o engano virá disfarçado de poder ou generosidade. Uma grande generosidade poderá ser um engano. Alerta! Preste atenção nas pessoas movidas por ciúme e inveja. Elas podem tentar te ajudar de forma... você suave, de forma atrapalhada. Ou pior, usar o poder para realmente querer te prejudicar. O Áries e o urso traz o urso só
enfatiza o forte senso de justiça do ariano, que pode ser cego para a inveja alheia. Pode interpretar a competição como saudável, enquanto o outro a vê como uma ameaça. Cuidado, ariano! Cuidado com presentes de gregos, cuidado com patrocínios interesseiros, interessantes que caem do céu no seu colo, porque o confronto e a rivalidade podem acontecer. Os peixes, para o confronto e rivalidade, surpreendentemente o confronto tem um desfecho favorável, tá? Sim, porque os peixes indicam que a rivalidade, seja no esporte ou até no esporte não, na sua área de negócios, terminará com sucesso, recompensa material, também superação de expectativas, de sonhos, de coisas assim. A conexão com Áries é que Áries nasceu para a competição, né? E que desta vez ele terá condições de poder sair vitorioso, desde que não abandone os seus planos no meio do caminho. A rivalidade será um motor para você, não um empecilho, mas para o outro. Olha, então solidifique a sua casa e faça alianças e use a sua introspecção e bole um plano que é bem importante, bem necessário, não esquecendo que sempre existem presentes numa carta, e esses presentes podem ser de grego. Nesse caso, vem por comunicação. Uma carta, uma mensagem, uma notícia importante. Pode envolver propostas, casamento, namoro, noivado, negócios, algum tipo de documentação. Pode ser fofoca, viu? A ansiedade de Áries por resultados, isso vai ser testado nele. Terá que ficar nervoso em antecipação. Isso não é bom. Voltamos lá à questão da torre. A mensagem chegará, mas pode demorar nesse processo. A paciência, mais uma vez, é a chave. Lembre-se, paciência. Amizade e lealdade, a lua. A lua traz reconhecimento, a lua traz fama, a lua traz um círculo de amizade, de boa vontade, mas também um alerta, viu? A gente não deve se iludir. A tendência a aventuras ou a uma avaliação incorreta de quem realmente é amigo, tá? Você pode fugir da realidade e achar que a lealdade existe e na realidade não está lá. A água estará turva. A sensibilidade da lua não é o forte do ariano. Sensibilidade não é forte do ariano. Ele pode confundir entusiasmo com lealdade. Então tem aquele aviso: ir mais fundo em si mesmo. Lembra o hospital da alma, do espírito? É um convite para que o ariano desenvolva sua intuição lá na torre. Pense, planeje e não se deixar levar apenas pelas aparências que virão por aí. Pelos presentes de grego. Oh, meu Deus, a promoção. Cuidado, a tão esperada promoção pode ser uma armadilha. A raposa avisa que alguém no ambiente de trabalho pode estar tentando te enganar ou
que o novo cargo que pode estar surgindo virá com alguma promessa de desafio oculto. E aí ocorrerá um diagnóstico incorreto da sua real função. A ambição de Áries pode ser usada contra ele. A raposa é o arquétipo da astúcia, algo que o ariano, vamos ser sinceros, o ariano é direto demais para tê-la, ele não lida bem com isso. É preciso ser vigilante e não aceitar propostas sem ler as entrelinhas, as linhas, aquelas letrinhas miúdas. Leia e releia, porque a cooperação, olha o trevo. Se necessário, leve os amigos para a cooperação. A ajuda externa será não apenas bem-vinda, mas também extremamente necessária e eu diria mais, sortuda. O trevo indica que a cooperação terá sucesso e afastará o desânimo. Então, quando seu amigo for realmente amigo, amigo de verdade, amigo sério, utilize-o, peça, não custa nada, as mãos não vão cair. Até porque obstáculos estarão aí no seu caminho. Finalmente, uma carta que incentiva Áries a pedir ajuda. Ariano não gosta muito de pedir ajuda, mas esse é o caso. Para cooperação. Ariano, entenda, não é sinal de fraqueza pedir ajuda, mas sim um multiplicador de sorte e também de sucesso. Ajuda a pessoa certa, lembre-se bem disso. Porque os planos e iniciativas, o chicote, planos e iniciativas, planos de longo prazo estão sobre o signo do conflito, sobre os sinais de conflito. O chicote alerta para discussões e desavenças na família, e a gente volta lá na casa, e lá naquela volta onde diz para você arrumar a casa. Porque se não tiver a parte familiar, os seus projetos fora poderão ser, além de ruidosos, poderão ser arruinados. Áries pode acender um pavio do chicote dentro de casa. Então será essencial controlar o gênio para não transformar a sua casa, o seu campo seguro, a sua base segura, em um campo de batalha e prejudicar os seus próprios planos que tem aí na frente. Porque as circunstâncias, olha o cão, as circunstâncias que surgem ao seu redor, elas têm uma tendência de serem favoráveis, graças aos amigos leais. E aqui está a questão. Você tem amigos verdadeiros em quem pode confiar, amigos leais. No entanto, se a gente olhar a carta vizinha, por exemplo, essa aqui do chicote, existe uma possibilidade de trapaça, exigindo que você verifique a lealdade da pessoa perto de você antes de uma longa jornada, tanto física como metafórica, como espiritual, enfim. A lealdade do ariano é uma via de mão dupla. Ele confia e quer ser confiado. O cão confirma que ele será recompensado. Haverá uma certa recompensa com amigos igualmente leais. Mas, e aí nesse caso existe um grande mas, o alerta ao lado pede pequeno teste de confiança. Olha aqui, ó, a trapaça. Antes de se entregar de vez àquela pessoa que você acredita que seja o seu cão, para que ela não seja a raposa. Porque os infortúnios, eles podem vir, ai meu Deus, numa névoa de confusão, de mal entendidos. Então você tem que ter
uma boa reflexão. Lembra-se da torre. Lembre-se da torre. As nuvens escurecem as cartas, todas elas aqui ao redor. Principalmente a da lealdade. É um período que as decisões importantes, baseadas em informações, devem ser bem ponderadas, porque as informações podem estar turvas. A clareza e a ação direta de Áries são ofuscadas pelas nuvens que estão em cima no céu, turvas, escuras. A pior reação seria agir de forma que o ariano gosta muito, impulsiva, para desfazer a névoa. A melhor é esperar. Esperar e voltar a esperar. A confusão é temporária. Porque vem a honra, vem a glória. E nessa história de honra virá da vitalidade e da saúde. Uma árvore, por exemplo, indica que seus desejos se realizarão e que você terá energia suficiente e necessária para a sua jornada nesse sentido. Olha as raízes bem fortes. Aí vem a questão da base familiar, a base de amigos. A glória é colher os frutos de uma vida bem vivida. Esta carta aqui fala para o ariano diretamente a essência do seu signo. A força vital, a saúde será a sua maior honra e aliada. E quando eu falo saúde, não é necessariamente física, pode ser espiritual também. Manter-se fisicamente ativo e saudável é o caminho para o reconhecimento necessário. Manter-se espiritualmente são é o caminho para a harmonia necessária. Porque sempre existem críticas. Olha aqui, ó. A crítica virá de forma rápida e de notícias. Uma fofoca, pode ser uma informação que chega de longe. No entanto, o cavaleiro é um bom presságio, indicando que, no fundo, as notícias que chegam podem ser boas, de boas perspectivas. Mas você tem que prestar bem atenção no que vem junto, nos penduricários da informação, nas fofocas. E Áries pode reagir mal a críticas. Normalmente reage. A carta aconselha a receber as notícias, tanto as boas como os penduricários ruins, como um mensageiro que traz informações valiosas para o seu crescimento e não como um ataque pessoal e fortuito de uma pessoa. Lembre-se da torre, pense, analise. Perspectivas para o futuro é um céu estrelado. As perspectivas após maio são brilhantes. As estrelas, olha, as estrelas brilham, trazem inspiração, criatividade, a certeza de que o caminho é de sucesso. No entanto, e aí é aquilo que eu sempre digo, mas existe sempre um mas, existe aqui também um aviso da falsidade. Pede para você manter os pés no chão e cuidado com a falsidade. Áries, bom, Ariano, essa luz no fim do túnel, essa luz das estrelas gera uma tensão no mês de maio, mas é uma tensão positiva, pois vai te guiar a um futuro inspirador, desde que você não confunda devaneio com objetivo real. Porque existe riqueza e abundância. A riqueza está aqui no navio, virá através de mudanças, viagens e até mesmo de uma quebra de padrões estabelecidos. O navio sugere negócios com o exterior ou uma expansão, mas também existe como risco
risco de atraso, e aí vem aquela outra história da fofoca e das pessoas inadequadas, que, sejamos sinceros, é o tema do mês, pessoas inadequadas, falta de lealdade. E aqui pode entrar esse personagem. O espírito aventureiro de Áries encontra no navio um aliado, uma abundância que está ligada à sua capacidade de explorar novos horizontes, novos mundos, novas perspectivas, novas oportunidades. Mas a parceria para esta viagem é que é o X da questão. Deve ser escolhida a dedo, não pelo dedo podre, mas escolhida a dedo. Quando se negligencia, oh, monsenhor, para uma mulher, eu diria que a negligência pode ser com o seu parceiro, namorado, figura masculina, aquele pretendente. Para um homem, a negligência pode ser talvez o próprio espelho, ele mesmo. Ele pode estar se negligenciando, ou então sendo negligente com os outros. A negligência anula a sorte, viu? Você é negligente, confia em todo mundo, o monsenhor e o ariano, eles podem ser focados em si mesmo e em seus objetivos e negligenciar os parceiros. O aviso é para equilibrar a autoconfiança com a atenção ao outro. Necessário ter atenção ao outro para não entrar numa lealdade furada. A recompensa tem a encruzilhada. A encruzilhada, olha a encruzilhada. A recompensa. A recompensa vem após uma decisão importante. A encruzilhada marca o fim de uma etapa e a dúvida sobre qual o próximo passo a ser tomado. A recompensa não é necessariamente material. Pense nela como a sabedoria e a oportunidade de escolher um novo caminho, um caminho melhor do que o que está sendo seguido. A dúvida da encruzilhada é algo que incomoda profundamente o ariano. Eu sei disso, dúvida incomoda o ariano. A recompensa aqui é justamente aprender a lidar com a indecisão. Exatamente. E fazer uma pausa lá na torre para refletir, em vez de escolher qualquer coisa, qualquer caminho, aquele só para sair do lugar. Qualquer caminho serve, eu preciso sair desse lugar. Não é bem assim. Porque a autoridade e poder, olha a criança, olha, o seu poder virá de uma nova abordagem, de um novo começo, de um novo caminho. A criança indica que sua autoridade será exercida com inocência e entusiasmo, mas você vai precisar de paciência. Paciência para levar as coisas até o fim, pois há o risco de haver falhas. Olha a paciência aí, ó. Olha a âncora. Que falhas serão essas? Olha, é o que a gente vem falando. Confiar nas pessoas erradas. Áries e a criança é o lado mais puro e positivo. O Áries é o iniciador, a criança também. O poder de Maio está em abraçar essa energia de começo, mas temperá-la com paciência. E ariano não costuma ter paciência. Esse mês de maio vai ter que cultivá-la. Porque a sua saúde, os lírios,
a sua saúde de forma geral tende à harmonia e à dignidade. Os lírios indicam um estado de equilíbrio e pureza se você seguir todos os passos de forma correta. O aviso que foi dado pelas cartas sobre falhas devido à confiança em pessoas inadequadas pode se aplicar a várias áreas: saúde, negócios, família, sugerindo cautela ao seguir conselhos dos outros, aqueles conselhos que eu diria de fontes duvidosas. A vitalidade do ariano está protegida, mas a sua impulsividade pode levá-lo a negligenciar. Lembra que a gente fala em negligência? Negligenciar. Sintomas, detalhes que surgem. Essa carta aqui, ela busca fontes dignas de confiança para cuidar de você. E é isso que você deve buscar, fontes dignas de confiança. Resumindo o mês de maio, bom, mês de maio de 2026 para Áries surge como um mês de intensa dualidade e transformação para o nativo de Áries. A energia do marciana, sim, Áries-Marte, que rege seu signo, estará em conflito direto com as energias do mês de maio. Sim. E aí a criação de um campo de batalha entre o impulso para a ação e a necessidade de pausa e também de reflexão. Eu diria que até o mais forte deles, reflexão. O mês de maio começa com um forte potencial para mudanças positivas. Vem aí a cegonha, lembra? Lembra que a gente começou com a cegonha? E também a expansão social, olha lá, lembra? É o parque. Mas rapidamente encontra obstáculos. A tônica principal é a frustração de planos por circunstâncias imprevistas. Aqueles atrasos que surgem do nada. E principalmente pela confiança depositada em pessoas bem inadequadas. Este aviso, bom, este é aquele aviso que se repete em múltiplas posições durante todo esse jogo, indicando que a vulnerabilidade de Áries está na sua lealdade inabalável. E isso pode ser sua maior fraqueza nesse momento, nesse período. Há um risco significativo de perdas materiais e também de acidentes. A gente vê aqui pela foice. Então exige cautela redobrada com finanças, sua integridade física, principalmente no carro, cuide a velocidade e a imprudência. O mês traz o peso de alguns desafios kármicos e até espirituais. Lembra? A gente passou aqui pela cruz, ó. Isso pode se manifestar como um fardo a ser carregado, testando a resiliência típica do ariano. No entanto, a tiragem não é de todo negativa. O caminho que surge para que possa se atingir o sucesso passa pela análise profunda e correção de erros aqui na torre, ó. Pela busca, pela solução correta na chave e também pela confiança na intuição e também na criatividade, que não é muito o forte do ariano, mas as estrelas estão aí para mostrar a necessidade do uso dessa intuição, através do amor, da abertura do coração, da saúde de forma geral, principalmente
física e principalmente espiritual, porque vai tudo se manter de forma robusta. Por quê? Por causa da árvore. Conflitos serão gerenciados. Em suma, maio de 2026 pede ao ariano que domine seu ímpeto. Pense antes de agir e, acima de tudo, escolha com sabedoria em quem realmente deve confiar. A vitória virá para quem souber equilibrar a chama interior com a paciência estratégica. E isso é muito importante. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela simpatia. Espero que as cartas possam lhe dar um bom norte nesse mês de maio em curso. Grande abraço, um bom dia para quem é do dia e aquele boa noite para quem é da noite.